Olá, caríssimo, paz e bem. Meu irmão, minha irmã, que alegria te encontrar. Em mais um programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Na descrição desse vídeo está o link do nosso grupo do WhatsApp, onde você pode entrar, receber diariamente o nosso conteúdo. E vamos colocar também o nosso Instagram aqui na tela, também está na descrição desse vídeo. E a nossa página no Facebook e o canal no Telegram do Missionário, onde você pode receber diariamente o nosso conteúdo. Irmãos, imagine só você encontrar com o seu Judas. Será que qual vai ser a sua reação? Será como que você vai agir? Agora você vai entender como o Padre Pio agiu, o que Padre Pio fez e qual foi o conselho que Padre Pio deu. Isso é maravilhoso, isso é um ensinamento para cada um de nós que nós precisamos colocar em prática, dia após dia. Quero lembrar que esse relato foi retirado do nosso site, vamos colocar aqui na tela, também está na descrição desse vídeo. Preste atenção, por favor. Padre Pio e o seu Judas. Um sacerdote tinha me desaconselhado a ir a San Giovanni Rotondo, encontrar-me com o padre. Em confissão, referi-lhe isso, e o padre, profundamente entristecido, disse-me: aquele é o meu Judas. Reza a Nossa Senhora para que lhe salve a alma. Irmãos e irmãs, paz e bem. Quando a gente vai falar de Judas, eu sei que logo você vai trazer aquele Judas Iscariotas, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas, e você vai lembrar depois que ele se sufocou. Primeira coisa, Judas, ele não quis de maneira alguma renunciar isso que estava na sua cabeça. Ele não quis mudar de vida, de comportamento. Ele poderia ter arrependido, mesmo ter feito aquela ação errada, não ter tirado essa vida, mas ter ido até o encontro do Senhor e pedido perdão e misericórdia. E o Senhor iria te perdoar e te conceder misericórdia e conceder o céu e o paraíso. É a primeira coisa que precisamos entender. Só que Judas, no momento que o Senhor dá aquele beijo nele, ele sai. Só que ele já estava planejando aquilo. E nós precisamos entender uma coisa. Tudo que vem do maligno encardido inicia em primeiro lugar na nossa cabeça. Nós planejamos, nós reformulamos como eu vou fazer aquilo, como eu vou agir. Exatamente. Só que nós estamos falando aqui de Judas. Judas traiu Jesus. Você já parou para pensar como eu tenho traído Jesus, a pessoa de Enio? Eu estou ofendendo ele. No dia do meu batismo, eu disse creio e disse renuncio. Você fez uma aliança com o Senhor, não fez? Exatamente. Eu fiz também. Nós fizemos. Nós dizemos que creio. Estaria com ele todos os tempos. Mas em primeiro momento de dificuldade da nossa vida, saímos fora. Tô nem aí. Não sou católico. E saímos fora. Então, nós mesmos, se a gente for parar para pensar um pouquinho, nós também se enquadramos com mais um Judas. Quantas das vezes nós sabemos que a gente vê no meio de conversas de amigos, as pessoas têm vergonha de dizer o nome de Jesus Cristo e dizer não. A fé da Igreja Católica diz isso, mas todo mundo omite, todo mundo se esconde, não tem coragem. Eu fico olhando para os mártires da Igreja, primeiro o Santo Estevão, depois Pedro, Paulo, depois os outros. Você vai olhar Santo Estevão, que foi apedrejado em público, você vai ver Paulo pregando o Evangelho. E agora, e você, Enio? O que você tem feito para anunciar o Evangelho, para anunciar Jesus? É a primeira coisa que precisamos entender. Eu tenho traído o Senhor. Pregar aqui no microfone é muito fácil.
Muito fácil. Eu tô entre quatro paredes. Só tá vendo quem é católico. Só tá vendo você, meu irmão e irmã, que me conhece. Agora, será que na minha casa eu tô sendo um verdadeiro cristão? Será que na rua eu tô sendo um bom católico? Na escola, no trabalho, na faculdade? Será que dentro da igreja eu tô sendo um católico autêntico? Agora, dentro do meu quarto, como é que o N tá sendo? Com o meu celular, como é que eu estou sendo? Como é que está sendo o seu celular? Você que é casado, lembre-se, a castidade é para casado, é para consagrado, é para o padre e para o solteiro. Todos nós. Não tem distinção, não. Você solteiro tem que manter a castidade até o casamento. Você que está namorando, também até o casamento. Você que está noivo, também até o casamento. Você que é casado, também. A sua esposa e o seu esposo não é objeto sexual. E também para os consagrados, então, para os padres, frei e freiras. É uma luta para todos. Claro que é uma luta para todos. Se você olhar para os namorados, eles não podem se aproximar muito, senão do amasso pode acontecer algo que não deve acontecer. Então eles têm que fugir, então é uma luta. É uma luta para quem está noivado. É uma luta também para quem está casado. Porque não é porque você é casado que você toda hora pode estar se relacionando. E também é uma luta para os freiras e também para os padres. E uma luta porque constantemente para todos nós. Porque você vai olhar aí para esse mundo afora. Como é que anda as mulheres? Como é que tem andado os homens? Infelizmente, cada vez mais parece que as fábricas de roupa estão economizando no tecido e está cada vez mais ampliando o número de decotes. Cada vez mais as roupas estão ficando transparentes e curtas. Eu não sei o porquê que isso tem acontecido, mas eu fico assim imaginando. A gente vê os pais falando que as coisas boas devem ser guardadas. A gente não deve ficar falando pro povo, senão as pessoas vão ter inveja e aí a pessoa não vai conseguir aquilo que quer. É claro que você não deve ficar muito expondo a sua vida. É claro que inveja, não é como os protestantes falam que é um demônio. Não é isso tudo, mas existe inveja sim. Mas agora nós muitas vezes não nos guardamos o nosso corpo, que nós somos templo de santidade. E nós traímos quando nós decidimos expor o nosso corpo. E a gente deveria guardar para o nosso esposo, guardar para a nossa esposa. Lembre-se disso. Eu guardo o meu corpo para a minha esposa quando eu casar, e assim deve ser você. Só que nós não. Estamos vivendo no tempo da modernidade, o tempo da viver o que o povo do mundo está vivendo. Então temos que parar com isso. Irmãos e irmãs, sabe como é que está sendo essa geração no tempo atual que nós estamos traindo? Se você olhar para um cachorro e olhar para uma cadela, e você vai ver que é quando a cadela está no cio, aí você vai ver todo tipo de cachorro próximo dela. A cadela, ela fica com o pai, com o filho, com o sobrinho, ela fica com qualquer um. Infelizmente, isso tem acontecido no nosso meio. A mãe tem ficado com o pai, com o filho, com o irmão, com o sobrinho. Infelizmente, isso está vivendo prazer e prazer. Então, infelizmente, hoje o ser humano está vivendo como um animal. O sexo está desenfreado, está sendo uma loucura. Então, precisamos mudar de comportamento, da forma de pensar, de agir. Entenda uma coisa, você não é animal. Você é criatura de Deus. Deus é o Criador, Deus te fez. Você é a imagem do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que precisamos amar o nosso corpo. Ame, mas não amar desenfreadamente. Tome muito cuidado com isso. Então guarde o seu corpo, o Enio. Guarde o seu corpo, você mulher. Guarde o seu corpo, você homem. Para a segunda vinda do Senhor. Para o teu esposo, para a tua esposa. Só que hoje vive um momento tão delicado. Você vê algo exagerado da mulher.
sobre a vaidade. Você percebe que a mulher, de uma forma tão tremenda, tem buscado vaidade sobre vaidade. Ela fica observando cada curva do seu corpo. E você vê hoje o homem, uma coisa tão metódica, que você percebe que hoje os homens querem tudo ficar musculoso. Depois colocar aquelas camisas apertadas para dizer, olha como é que eu tô bonitão. E aí se você olhar por dentro, tá podre, tá fedido. E aí que é o pior. Mulher, não adianta você ficar olhando para a curva do seu corpo, se exibindo. Homem, não adianta você ir para academia e depois vestir aquela camisa apertada e se exibir. Lembre-se, você precisa guardar o seu corpo para o Senhor e ser templo do Espírito Santo, e lembrar de uma coisa: você tem valor. Quando você coloca lá a mostra, você está dizendo que você não tem valor nenhum. E nós precisamos aprender isso hoje de coração. Para amar o Senhor, você precisa dar esse passo na fé e na santidade. E aí, um filho espiritual de São Padre Pio foi lá em São Giovanni Rotondo, e essa pessoa desaconselhou ele. Então, o que é esse desaconselhar? Quando eu aconselho, eu dou conselhos bons. Eu falo, você que está no pecado da masturbação, larga essa vida velha. Você que está na vida do álcool, larga de beber bebida alcoólica. Então, você que não reza, busca rezar o texto, depois o rosário. Então eu dou conselhos, só que ele deu desconselhos. Então ele poderia ter dito, eu não sei o que ele diz, o relato não fala, atrapalha São Padre Pio para que não deixe ele rezar, atrapalha a missa de São Padre Pio, fale coisas enganosas de São Padre Pio, invente coisas mentirosas, escandalize o nome de Padre Pio para que ninguém busque ele e procure. Mas graças a Deus que esse filho espiritual não fez isso. Sabe, meus irmãos, nós também podemos ser protagonista da ruína dos outros, da destruição. Nós muitas das vezes, uma verdade pode se tornar mentira, como o Enio. Vou dar um exemplo para você. O Enio, vou dar um exemplo. Eu tenho uma faculdade, mas não é para me agradecer. Aí daqui a pouco eu digo que eu tenho uma faculdade, mas eu tenho um doutorado. Eu tenho um doutorado e fiz meu doutorado lá na Itália. Eu fiz também com o Papa Bento Emérito XVI. Eu fico no mesmo quarto que o Papa. Então a pessoa vai falando que ele tem uma faculdade, talvez ele até tenha a faculdade, só que ele vai crescendo, ampliando, e aí vai mentindo, e se tornou uma mentira. O que era verdade um dia pode se tornar mentira. Então tome muito cuidado com isso. Outra coisa é você inventar e aquela mentira um dia se tornar verdade. Como isso, Enio? Você habituou tanto a contar aquela história, conta tanto, que você vai dizer tanto que daqui a pouco aquela mentira um dia pode ser verdade. Então isso precisa tomar muito cuidado com isso. Você precisa ser um grande católico autêntico, um cristão. Seja você mesmo, e logo logo o Senhor te concederá muitas graças e bênçãos. Só que ele procurou o Padre Pio e disse tudo o que aconteceu. Eu não digo que você deve contar isso para que ambos fiquem com raiva com o outro, porque você não sabe a reação do outro. Mas eu digo para você rezar para aqueles que devem esses conselhos ruins para você. Reze por ele, para ele converter, para que ele mude de vida, de comportamento. E Padre Pio diz, ele é meu Judas. E Padre Pio ficou muito triste. Sabe, meus irmãos, é muito ruim quando a gente descobre que alguém quer o nosso mal, não gosta do nosso crescimento, não é o nosso amigo quando a gente está crescendo, ampliando, e quando a gente está mal, as pessoas não buscam nos ajudar. Infelizmente, isso é muito ruim. Mas nós precisamos perseverar. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas assim. Todo momento. Eu tenho pessoas assim. É claro que você tem. Todo lugar tem. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Seja forte e corajoso. 1 Josué 1:9. Vá em frente, siga. Mas o Senhor diz que aquele que persevera é que alcança. Então você precisa perseverar para alcançar o seu milagre. Vai dizer que o filho espiritual de São Padre Pio
contou para Padre Pio no confessionário. E Padre Pio fala assim: reze por Nossa Senhora para que ele salve pelo menos a alma dele. Nós precisamos rezar um pelos outros, dia após dia. E essa luta tem que ser constante e a vida de oração tem que ser intensa. E essa é para cada um de nós. Até para você, meu irmão, minha irmã. Nós vamos colocar o card acima aí do programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.